Eu até vou botar aqui, Breno, porque me parece que a coisa fica mais complexa ainda. Vou botar para você avaliar comigo dois vídeos em sequência. Um eu até já rodei hoje no programa, mas ele vai fazer menos sentido ainda, porque ele já não fez muito sentido, mas ele vai fazer menos sentido com esse outro agora, tá? É do deputado Lindbergh, que é o líder do PT na Câmara, né? Um vídeo que ele postou 11 horas atrás, tá? 11 horas atrás, enquanto estava perdão, ainda lá na Câmara e tal, e ele diz, legenda do vídeo, lamentável, acabaram de aprovar a PEC da blindagem aqui na Câmara de Deputados, enquanto a vida do povo fica cada vez mais em segundo plano para beneficiar deputados, senadores e a família Bolsonaro. Eu não vou nem botar o vídeo, tá? Eu só vou mostrar aqui pro pessoal que isso aqui está postado por ele, porque o conteúdo é esse, ele está aqui lamentando, né? Ó, lamentável e tal, blá, ó. O prazo dela? Indignado. Amanhã! Ó. A Câmara tem que que hoje pela manhã, à meia hora, aí ele já muda o discurso e diz assim, ó. Eles tentaram aprovar a PEC da blindagem para se protegerem com voto secreto, mas perderam. Foram 296 votos no destaque quando precisava de 308. A pressão do povo fez diferença. O dia está só começando não sei o quê. Aí o argumento que vem é esse aqui. Gente, ganhamos na madrugada. Você deve ter ido dormir revoltado com esse absurdo dessa PEC da blindagem. Só que eu quero te contar uma coisa. Ontem, à 00:30, eles perderam um destaque que era um destaque decisivo para eles. Você sabe que no destaque você pode suprimir parte do texto aprovado. E lá foi suprimido o termo secreto. Para abrir um processo contra cada deputado ou senador, seria necessário uma votação, e nessa votação haveria um voto secreto. Hoje o voto é aberto. E nessa hora da votação, eles tiveram apenas 296 votos. Eram necessários 308. Olha, foi a sua mobilização nas redes, foi a revolta do povo que fez com que a gente tivesse condições de ter essa vitória. Eu agora digo uma coisa para vocês. Esse projeto talvez nem prospere mais. Foi muito importante. Foi a água no chope dessa turma que queria a PEC da blindagem. Só que o dia está quente aqui, pessoal. Temos outros temas. Primeiro, a medida provisória Luz do Povo. Você sabe que isso é uma medida provisória que beneficia 60 milhões de brasileiros que vão ter isenção de energia elétrica. Eles priorizaram essa PEC da blindagem. Isso foi um absurdo. Hoje é o último dia dessa medida provisória. Então vai ter que ser votada na Câmara e no Senado. E para ser votada, vai ter que ter pressão. Pressão social, pressão nas redes. Porque tem uma turma que está revoltada porque não conseguiram aprovar a PEC da blindagem como eles queriam. E querem retaliar, prejudicando o povo. Tem mais, pessoal. Hoje eles querem botar para votar a anistia, que é um escândalo. A gente tem que enterrar. Por isso, muita atenção. Você tem que nos ajudar nas redes. E tem também um outro projeto, que é de revisão das penas. É um projeto tão absurdo, pessoal, que eles querem fazer cair a pena do Bolsonaro, que foi julgado quinta-feira. Não tem nem acórdão. O julgamento nem acabou formalmente. Eles já querem reduzir as penas para tentar livrar Jair Bolsonaro. Então, hoje, pessoal, também é um dia de morte. Aí foi. E aí, Breno? Vamos aqui primeiro esmiuçar um pouco. De fato, essa derrubada do voto secreto, ela tem sua importância. Eu entendo que o líder do PT, o deputado Lindbergh Farias, ele está ressaltando um aspecto da votação sobre a PEC da blindagem que faz controle de dano, ou seja, podia ser pior do que o que acabou acontecendo. Então, vamos entender o que é a PEC da blindagem. O item principal da PEC da blindagem, ele estabelece que somente poderá haver processo contra um parlamentar no caso da casa
em que aquele parlamentar está presente, Câmara dos Deputados ou Senado, no caso da casa em que o parlamentar, a qual o parlamentar pertence, autorize esse processo. Sem autorização legislativa, não pode ter seguimento o processo judicial. Essa é a regra principal da PEC da blindagem. Ela tinha uma regra secundária, importante. Essa regra secundária não foi aprovada. Qual é a regra? De que essa votação autorizativa, por maioria absoluta, seria através de voto secreto e não de voto aberto. Essa cláusula caiu. Por que os proponentes da PEC da blindagem defendiam o voto secreto? Porque isso dá maior liberdade para os deputados esconderem sua posição pública. Muitas vezes, não autorizar a investigação, não autorizar um processo contra um deputado é algo impopular. Esses deputados não querem essa impopularidade, eles querem salvar o pescoço dos seus pares sem serem prejudicados política e eleitoralmente por suas posições. Por isso defendia o voto secreto. O voto secreto deixou de existir, mas a PEC está de pé. Ela não está inviabilizada por causa disso, né? Acabou ficando uma solução menos malandra, menos maliciosa, mas a PEC está de pé, né? Eu entendo que o deputado Lindbergh Farias esteja comemorando a derrubada desse item da PEC da blindagem. Realmente é um item importante, eu entendo, portanto, essa comemoração, mas isso não derruba a PEC da blindagem, né? E revela que há uma aliança em curso, e isso eu acho que é o aspecto principal, Tiago, menos a PEC da blindagem, mais uma compreensão do que está em curso. O que está em curso é a construção de um bloco conservador, a consolidação de um bloco conservador na Câmara dos Deputados e provavelmente também no Senado. E isso é um sinalizador para a dinâmica do processo político até as eleições de 2026. Não é a extrema-direita bolsonarista somente, porque ela não tem votos suficientes, que está propondo a PEC da blindagem, o projeto da anistia, ou o projeto de redução das penas, ou bloqueando a votação da medida provisória sobre subsídio nas contas de luz. Não. Há um pacto que move a extrema-direita bolsonarista, majoritariamente abrigada no PL, e os partidos da chamada direita tradicional, da centro-direita, vários desses partidos, inclusive, com ministros do governo Lula. Junto com a extrema-direita, está votando o PSD, o PP, a União Brasil, o MDB, grande parte do MDB, um pedaço do PSB, um pedaço do PDT. Né? Claro, provavelmente, quando foi votar essa questão de ser ou não secreta a autorização para o processamento de deputados, é possível que você, nessa votação, eles perderam ali uns quase 60 votos. Esses 60 votos devem vir aí dos partidos de centro-esquerda e algum setor um pouco menos lamacento da centro-direita, né? Mas há um bloco construído que representa, veja, 296 deputados votaram pela autorização secreta. São 296 sobre 513. É quase maioria constitucional. Por 14 votos, por 12 votos, eles não conseguiram maioria constitucional, maioria qualificada. Né? Então é um bloco que vai se constituindo, que tem maioria na Câmara e que tem maioria no Senado, e que aponta para as eleições de 2026 e que demonstra que essa expectativa presente em muitos setores da esquerda e do governo, e do PT, claro, de que será possível, que seria necessário e que o objetivo político devesse ser a constituição de uma frente amplíssima, trazendo esses partidos da centro-direita para a coalizão, já no primeiro turno, para a coalizão que apresentará a candidatura de Lula à reeleição, que isso é uma ilusão, que isso é um objetivo que desgasta, que desmoraliza, né? Que a melhor coisa que a esquerda tem a fazer, até porque o cenário político hoje é mais favorável do que há 2 ou 3 meses atrás, é se livrar
na disputa até 2026, se livrar desses partidos de centro-direita. Eles não apoiam o governo na Câmara, não apoiam o governo no Senado, eles são chupins do governo, estão no governo pura e exclusivamente para ter benefícios para si próprios, não tem qualquer compromisso com o governo, não apoiarão a reeleição do presidente Lula e maculam a imagem do PT e do próprio governo na opinião pública. Eu fecho. Então, esse é o tema central. Por isso que, na minha opinião, o PT e o governo têm que ter uma linha mais dura, tem que fechar questão, tem que impedir qualquer tipo de dissidência, tem que se separar dessa maioria conservadora, para a opinião pública poder entender o que é o joio e o que é o trigo. Né? Essa postura lusco-fusco, em que o governo e o PT tentam manter suas posições, mas ao mesmo tempo negociam, se abraçam, acabam fazendo concessões a essa direita pantanosa, isso não faz bem para o PT e para o governo, não faz bem eleitoralmente para o PT. Pegando nesse caso em especial, Breno, o PSD, por exemplo, né? Você tem o Kassab sábado em Itu, reunido com Valdemar da Costa Neto, com o Tarcísio, com o Caiado, com o Zema, não é? Falando que é a favor da anistia ampla, geral e restrita, que não apoiará o presidente Lula, que vai se juntar nessa força-tarefa para evitar uma reeleição do Lula. E ainda assim tem 3 ministros no governo. É isso. Porra. Isso provoca um dano à imagem do governo e à imagem do PT na opinião pública. Né? Eu sou mais favorável à linha que foi adotada há 2 meses atrás e depois abandonada. Houve um período ali nos últimos 15 dias de junho, né? Na última semana de junho, depois que o Congresso revogou o aumento do IOF, que a linha foi Congresso inimigo do povo. Na minha opinião, esta é a linha que mais acumula forças para a esquerda. É a esquerda se diferenciar francamente da maioria conservadora no parlamento. É a esquerda dizer ao povo: ajude-nos a nos livrarmos da maioria conservadora, a jogar no lixo essa maioria conservadora. É um embate frontal, uma demarcação de águas permanente com essa maioria conservadora. Né? Há riscos nesse tipo de postura? Sim, há riscos. A maioria conservadora pode simplesmente parar de aprovar qualquer coisa que interessa ao governo. Há esse risco. Mas esse é um risco que tem que ser corrido. E se a maioria conservadora assim atuar, são mais motivos para a campanha de 26 ser não apenas para reeleger o presidente Lula, mas para trocar a maioria do Congresso. Para ser uma campanha presidencial em que o próprio presidente Lula diga ao povo: vocês precisam me dar outra maioria se querem que eu governe esse país de uma maneira mais transformadora. Varram do mapa a maioria conservadora, não votem em nenhum dos candidatos dos partidos conservadores, votem apenas em candidatos dos partidos de esquerda, para que nós possamos mudar a realidade do país. Mas daí também tem que ser diferenciado dos caras na hora de votar, né? Claro, você tem que mostrar para a opinião pública o que é o joio e o que é o trigo.